E aí, pessoal, mais uma semana aí que a gente está longe, mas vamos continuar nosso curso, nossos estudos, né? Então, a gente está na apostila 8 ainda, aulas 45 e 46. Último sólido geométrico aí que a gente vai estudar, que é a esfera, né? Então, vamos aí primeiro conceituar, né? Que vem a ser uma esfera. Olha só, para a gente conceituar o que é esfera, a gente primeiro precisa conceituar o que é uma superfície esférica, né? Então, olha só. Opa, deixa eu pôr aqui no apontador. Superfície esférica é o lugar geométrico dos pontos do espaço tridimensional, né? Que distam R do centro O, sendo R o raio, né? Ou seja, digamos assim, fazendo uma analogia, a esfera é a circunferência do espaço, né? Circunferência era exatamente o mesmo conceito. O que era a circunferência? Era o lugar geométrico dos pontos que distavam R do centro O, só que dos pontos de um plano. Levando em conta o espaço tridimensional, a gente vai ter então a superfície esférica. E aí sim, sabendo que é uma superfície, é como se fosse a superfície do planeta Terra, por exemplo, né? Se você pega qualquer ponto, aproximadamente, né? Mas enfim, aproximadamente qualquer ponto da superfície do nosso planeta, a distância de qualquer um deles até o centro é sempre igual ao raio da Terra, né? Bom, e o que é a esfera? Aí sim, né? A esfera é o sólido geométrico determinado pela superfície esférica e seu interior, né? Então se a gente pega todos os pontos da superfície mais os pontinhos ali de dentro, a gente tem o sólido que a gente define como sendo a esfera. Beleza? Então olha só aí a figura, né? Então a gente tem aqui a esfera, a bola, né? Bola aí, né? E aí só a casquinha corresponde à superfície esférica. Beleza? E o que caracteriza os pontos da casquinha é o raio R, né? É como se fosse uma laranja, né? Só a casquinha da laranja é a superfície esférica e a laranja toda, a casquinha e o recheio é a esfera, né? Bom, notem que para a gente caracterizar uma esfera basta uma medida, né? Basta ter a medida do raio. Então, de repente, se eu chego num marceneiro e falo, ó, né, tem uma encomenda aí, eu quero que você construa uma esfera aí para eu dar aulas para os meus alunos, né? Aí o marceneiro vai fazer uma única pergunta, beleza, né? Você quer essa esfera com que raio? Raio 10, raio 20 ou com que diâmetro, né? Que é o dobro do raio. Diâmetro 10, diâmetro 20 centímetros, né? Com essa informação está bem definida a esfera. Então é isso, se eu quiser calcular elementos de uma esfera, basta conhecer a medida do raio. Tendo a medida do raio, duas coisas que a gente pode calcular. Primeiro, a área da superfície esférica demonstra-se que é 4πr², sendo r a medida do raio. Beleza? Então, enfim, dá para demonstrar isso aí, mas por enquanto vamos só usar esse resultado, né? E demonstra-se que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? Então, tendo a medida do raio, a gente consegue calcular a área e o volume, né? Então, se eu falo para vocês, pessoal, considerem uma esfera de raio 10 centímetros. Com isso aqui a gente calcula a área da superfície toda e com isso aqui a gente calcula o volume da superfície toda. Bom, só que não é assim, né, que vai aparecer nos exercícios. Só dado o raio, calcule o volume, ou dado o volume, quem é o raio, né? A gente pode estudar também as partes da esfera. Então, olha só, né? Vamos ver quais são as partes que a gente pode identificar aí da esfera. Daí uma esfera de raio R, beleza? Aqui fica meio estranho, né? Falou, Yudi, o raio não tem que ir até a bordinha? Tem que ir até a bordinha, só que esse ponto aqui, ó, lembra que é tridimensional, é um ponto que tá, digamos assim, na parte da frente, assim, né, da esfera, né? Então, tá aqui a esfera na frente, né? Vai ficar mais claro com o próxima figura. Mas, enfim, tá aí a esfera de raio R. E primeiro, vamos fazer um corte nessa esfera que passa certinho pelo centro. Corte assim, pá, né? Passando pelo ponto A ali, no caso. O centro é o ponto A. Fazendo esse corte, olha só, né?
a gente obtém duas coisas importantes aí da esfera, né? Então, traçando esse plano aí pelo ponto A, primeira coisa, o corte que a gente obtém, a intersecção do plano com a bolinha, com a esfera, é o que a gente chama de círculo máximo. Porque é o maior círculo que a gente pode obter quando a gente faz cortes na esfera, né? Então, esse é o círculo máximo e é um círculo cujo raio é o próprio raio da esfera, é rão, tá vendo? Aqui fica mais claro, né? Que esse é rão, é o raio da esfera. Portanto, a área do círculo máximo é π rão quadrado. Tá aí, né? Bom, e segunda coisa que a gente pode identificar aqui, ó, vamos pegar só a circunferência do círculo máximo, só essa linha aqui que tá pontilhadinha aí, ó. Só essa circunferência de um círculo máximo a gente chama de equador da esfera. Na verdade é só lembrar aí das aulas de geografia, né? Isso aí é uma linha do equador, lembra a linha do equador, né? E aí dá para calcular o tamanho dessa linha, ou seja, o comprimento do equador. É o comprimento de uma circunferência, se lembra? Comprimento da circunferência, a gente usou no cone, usamos lá no cilindro, né? Era 2πr, né? Tá aí, então o comprimento do equador é 2πr. Bom, então, por exemplo, né? Dado o comprimento do equador, a gente consegue calcular o raio da esfera. E tendo o raio, a gente pode calcular o volume e a área da superfície. Bom, só que existem outras partes. Olha só agora essa figura. Tá vendo? Isso aqui é como se fosse um gomo da laranja, né? Ou é como um pedaço de melancia, né? Quando a gente fatia uma melancia, é bastante comum a gente fazer desse jeito, de um melão, né? Então, o sólido obtido dessa forma aí, né? Na verdade, são dois cortes aí passando pelo centro, né? Limitando essa região. Esse corte, esse sólido aí a gente chama de cunha esférica. E é um sólido, é um gominho da laranja, pedaço da melancia. Então, se é um sólido, dá para calcular o volume. E como é que a gente faz para calcular esse volume? Basta ter a medida deste ângulo central alfa, né? Que é o ângulo central formado por essas duas semirretas aqui, né? Que partem do centro, ó, e interceptam no equador aqui da esfera, né? Essa cunha esférica aí, né? Tá aqui. Então, sendo alfa a medida do ângulo central, é só fazer proporção. Então, esse ângulo central corresponde a uma fração de alfa 360 avos da esfera toda. Então, o volume é igual a alfa sobre 360 vezes o volume da esfera, sendo alfa em graus. Se alfa fosse em radianos, então a gente substitui 360 por 2π, né? Vou deixar assim, tá? Em graus, né? É o mais comum, mas também poderia ser dado em radianos. E que mais que a gente pode identificar aí? Se a gente pega esse pedaço de melancia e leva em conta só a casquinha, só essa superfície aqui, né, arredondada, a gente obtém o que a gente chama de fuso esférico. Mais uma vez, é só lembrar das aulas de geografia, né? Se lembra, né? Se a gente pega a superfície do planeta Terra e a gente divide em 24 fusos esféricos, a gente obtém os fusos horários, né? Então, fuso esférico é só a casquinha. Cuidado para não confundir. Cunha é o sólido, fuso é só esse pedaço da casquinha aqui. E se é uma superfície, dá para calcular a área, né? E aí a área do fuso, de novo, a gente usa a proporção, é alfa 360 avos da área da superfície esférica, né? Que a gente já calculou antes lá no primeiro slide, aqui também, né? Então dá para calcular a área do fuso. Observação, dá para também calcular a área da superfície de uma cunha esférica. O que seria a área da superfície de uma cunha esférica? Então, cuidado para não confundir, olha só, a área da superfície da cunha. A cunha é o sólido. A superfície da cunha tem, digamos assim, 3 partes, né? Tem o fuso esférico e tem as duas partes planas, os dois
cortes, né? Assim, pá, que se juntam, né? Então, a área de uma dessas superfícies planas é metade da área de um círculo máximo. Só que a área da outra superfície plana é outra metade, ou seja, a área de uma cunha esférica é a área do fuso esférico mais a área de um círculo máximo. Beleza? Tá aí. Bom, e finalmente, né, já que eu tinha falado aqui que para obter o círculo máximo a gente faz um corte na esfera passando certinho pelo centro, a gente pode fazer secções que não passam pelo centro, secções quaisquer. Então, olha só, vamos verificar as secções de uma esfera. Para isso, peguei uma esfera e um plano aqui embaixo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse plano e vou subir ele, de tal maneira que ele vai interceptar a esfera. Então, olha só, fazendo aí a animação, né? A gente tem, ó, o corte. Olha só, conforme a gente vai subindo, sempre o corte, sempre a secção, ó, é um círculo, sendo que pode ser pequenininho se o corte for longe do centro. Conforme a gente chega no centro, ó, o corte vai ficando maior. Sendo que o maior corte possível, o círculo máximo que a gente pode obter, é aquele que passa certinho pelo centro, que a gente obtém quando o plano de corte passa pelo centro. Tá aí, ó. Olha aí, beleza? Bom, e aí, né, se passa pelo centro é o círculo máximo, a gente já calculou os elementos, mas e se não passar pelo centro? Então, montei uma outra figura aqui, ó, né, ó. Então, temos uma situação aqui da esfera e um plano aqui de corte nessa esfera. E aí, esse plano de corte determinou essa secção aqui, que é circular, né? E aí, olha só, sendo o Dzinho a distância do centro dessa secção até o centro da esfera, né? Ou ainda é a distância do plano de corte até o centro, Dzinho. Então esse segmento é perpendicular ao raio aqui dessa secção, que eu chamei de Rzinho, né? Inclusive alguns poderiam se perguntar, Yudi, por que você usou Rzão antes? Porque Rzinho eu gosto de utilizar pro raio da secção. E sendo Pzinho um ponto dessa circunferência aqui dessa secção, a distância de Pzinho até o centro A é o raio Rzão, né? E aí, portanto, notem que o triângulo formado aqui é um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Tendo dois desses valores, a gente acha o terceiro. E tendo achado o valor de Rzinho, então, a área da secção aqui, ó, é a área de um círculo de raio Rzinho, ou seja, πr². Sendo que, escrevi aqui de novo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aí. Rzinho² mais Dzinho² é igual a Rzão². Beleza? Então é isso, né? Esses são os principais elementos, né? Os principais conceitos aí que você deve saber. Uma última observação que eu nem escrevi aqui, né? Não é tão comum assim, mas aproveitando, dando o nome, quando a gente faz esse corte, a gente divide esse corte por esse plano aqui, tá vendo? A gente divide a esfera em dois sólidos que nós chamamos de calotas esféricas. Mais uma vez, é só lembrar das aulas de geografia, se a gente pensa nessa parte de baixo aqui, ó, é como se fosse assim a calota polar, né? Então é uma calota esférica aí, né? O sólido, tá? Dá para calcular o volume de uma calota esférica, só que é um cálculo extremamente sofisticado. Quando aparece calota esférica, geralmente ele fornece aí a fórmula. Beleza? Então é isso, né? Com base nisso, vocês são capazes de fazer os exercícios da apostila, né? Das aulas 45 e 46. Aí tentem fazer os exercícios aí. Depois eu vou passar os gabaritos aí para vocês. Beleza? Até mais, pessoal. Boa semana.